Se eu não subisse a câmera agora, você não saberia que tinha uma fogueira aqui. Imagine que você está no seu acampamento ou numa situação de emergência onde você precisa produzir fogo para poder se aquecer ou se alimentar, mas você não pode denunciar sua posição. Se você utilizar uma fogueira comum, isso vai acontecer porque ela produz muita fumaça e muita luz. E se eu te disser que você pode produzir uma fogueira invisível, que quase não produz fumaça e também a sua luz é quase imperceptível? Essa fogueira se chama Dakota ou buraco de Dakota e essa é uma excelente opção para quem quer passar desapercebido. E não é o fogo trincheira como você pode ter confundido aí. E nesse vídeo eu vou te ensinar do começo até o final a produzir essa fogueira. E aí galera, eu sou o John e esse é o canal Time Selvagem e aqui no canal nós temos uma playlist completa somente falando sobre fogueiras. Caso você não tenha acessado ainda, não tenha visto os outros vídeos, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição. Esse vídeo aqui também vai complementar essa playlist. Diferente do que muita gente pensa, até do que é ensinado por aí, esse não é o fogo trincheira. O fogo trincheira é outro tipo de fogueira que nós também vamos trazer um vídeo aqui no futuro, mas hoje nós vamos trabalhar o fogo Dakota. Como você deve ter imaginado pelo nome, essa fogueira foi criada lá pelas tribos indígenas na Dakota, nos Estados Unidos. O objetivo deles era contornar uma situação onde eles tinham uma planície com muito vento e eles precisavam produzir uma fogueira que não se apagasse com esse vento e também a vegetação deles era uma vegetação muito rasteira, muito seca e poderia causar muitos incêndios. Então, para contornar esse tipo de situação, eles criaram essa fogueira, que é o fogo Dakota. E para produzir essa fogueira, eu vou usar 3 tipos de equipamentos diferentes. Vou usar o meu facão, uma serra de poda e uma pá de camping, uma pá articulada. Todos esses equipamentos eu já trouxe vídeo aqui no canal e também vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada lá. Adquirindo por lá, você vai estar ajudando diretamente o nosso canal. Ah, John, mas eu não tenho nenhum desses equipamentos. Cara, se você não tiver nada para você poder fazer, você pode utilizar o que você tiver no momento. Se você tiver um pedaço de madeira para você usar para poder cavar, porque aqui nós vamos precisar fazer um buraco, legal. Mas como eu tenho os equipamentos aqui à minha disposição para poder usar, eu vou utilizar esses equipamentos aqui até para me ganhar tempo aqui no vídeo. A ideia dessa fogueira é o seguinte, nós vamos produzir 2 buracos. Um vai ser menor, que pode ter mais ou menos aí uns 5 centímetros de largura, e o outro nós vamos fazer um buraco maior, que pode ter aí de 15 a 20 centímetros de largura. Isso vai depender do tamanho da fogueira que você quer produzir. Entre um buraco e outro, nós vamos fazer um túnel, e esse buraco menor vai ser o responsável por poder alimentar com oxigênio a nossa fogueira. Então, o ideal é que você faça esse buraco aqui voltado para onde o vento ele vem, porque aí o vento já vai se encarregar de entrar por esse buraco que nós vamos fazer, o menor, e vai alimentar essa nossa fogueira aqui. Esse é um sistema de autoalimentação de oxigênio que vai nos facilitar para poder acender a fogueira e também de manter ela acesa. E por ela estar sendo feita dentro de um buraco, ela fica totalmente oculta. Essa é uma fogueira ideal para você fazer quando você não quer ser visto. E ela também é uma fogueira boa para você fazer, para você cozinhar, para você produzir ali calor também. Agora, se a sua ideia é ser visto, ser notado, de repente aí fazer um SOS, alguma coisa para alguém te perceber ali, você está precisando de um socorro, então essa não é a fogueira que você tem que fazer. Por isso que é bom você saber vários tipos de fogueira diferentes, porque cada fogueira tem um tipo de uso e tem um objetivo diferente. Então eu já desenhei aqui mais ou menos onde que eu vou fazer os buracos, né, tanto menor quanto maior. E aqui a primeira dica que eu vou te dar é nunca fazer esse primeiro buraco muito próximo desse, porque quando você quiser fazer o túnel, ele pode desabar, e aí você vai ter um problema. Então faça um espaço ali mais ou menos de 1 palmo entre um buraco e outro, para que você não tenha esse problema. Então vou utilizar aqui minha pá. O legal dessa pá é que ela tem uma picareta e vai me ajudar muito na hora de fazer esse buraco. Agora eu vou tirar um pouco dessa terra que está aqui. E aí você vai cavando e você já vai deixando aqui a terra do lado para depois você tampar a fogueira. Outra vantagem muito legal dessa fogueira é que quando você precisar ir embora do seu acampamento, você só jogar a terra que você colocou ali do lado dentro da fogueira que você já vai apagar ali, deixar ocultar todos os seus rastros. Você pode botar folhas por cima, você não vai deixar os seus rastros. A serra de poda ela é legal porque quando você está numa situação como essa, que você tem uma raiz, né, você consegue tirar a raiz. Ou você pode puxar, mas essa aqui é uma raiz bem grossa, ó. É bem dura, não quebra tão facilmente, né? Eu consegui tirar aqui com a minha ferramenta, foi mais fácil. Já terminei o primeiro buraco, ficou mais ou menos aí com 1 palmo de profundidade, já é o suficiente para a gente fazer essa demonstração aqui para vocês. Agora eu vou fazer o outro buraquinho aqui do lado, que vai ser nosso sistema de ar.
Um detalhe muito importante que você precisa levar em consideração é que se a terra for muito dura, estiver sendo muito difícil para você cavar, é bom você utilizar outro tipo de fogueira. Existem vários outros tipos de fogueira, é só você dar uma olhada na nossa playlist aqui. Mas se o solo estiver assim, ó, com essa areia aqui fofa, foi muito fácil de cavar, né? Esse tipo de areia aqui, vai te facilitar bastante. Uma outra situação também é nunca jogue água para você poder cavar o buraco, tentar amaciar a terra para você poder cavar, porque se você fizer isso, você vai se prejudicar na hora de você acender a fogueira. E se você tiver num terreno com muita umidade, eu também não aconselho você fazer esse tipo de fogueira, porque a areia, né, o próprio solo vai estar muito úmido e vai te atrapalhar na hora de você acender a sua fogueira. Vou medir aqui mais ou menos 1 palmo de distância, é onde a gente vai começar a fazer por aqui menor. A hora que aconteceu aqui também pode acontecer com você. Tem uma raiz aqui muito grande, desse lado aqui, e ela vai passar exatamente aqui, ó, onde eu tava cavando outro buraquinho, tá vendo? E ela tá exatamente no meio. Então, para poder contornar essa situação, eu vou cavar um pouco mais para cá, que aí eu não vou ter esse problema, consigo fazer ligação ali também. O segundo buraco já está pronto, como vocês podem ver aqui, é um pouco menor do que o nosso buraco principal, da onde vai a nossa lenha. E o detalhe importante é que esse buraquinho daqui, ele precisa ser da mesma profundidade desse daqui. E agora eu preciso somente fazer o túnel desse buraco para esse buraco, que é o que eu vou fazer agora. Um outro detalhe legal que você pode fazer aqui nesse buraquinho é fazer dar umas cavadas aqui, ó, para ele poder ficar com essa inclinação, que aí o vento vai ser mais fácil para o vento entrar por dentro aí da sua fogueira. E para poder fazer esse túnel, eu vou utilizar essa madeira aqui. Eu poderia utilizar alguma outra ferramenta, né? Mas eu posso cegar ela, se eu ficar em contato com ela assim direto no solo. Então vou utilizar essa própria madeirinha que eu achei aqui para poder fazer o nosso túnel. Um recurso que eu encontrei aqui, galera, foi uns pedaços de madeira, que eu achei essa pedra aqui. Que eu vim aqui, ó, de um lado, fui batendo. E aí ele foi fazendo uma broca para mim, furando lá, vazando do outro lado. É só tirar, pode fazer também aqui do outro lado. E aí você vai cavando aí seu túnel. A parte que mais vai te dar trabalho é realmente fazer esse túnel, né, vazar esse lado para esse lado aqui, ó. Mas eu já consegui, ó, já tá vazado aqui, já consigo passar qualquer coisa por aqui. Então, essa parte aqui já foi. A primeira etapa da nossa fogueira já foi concluída, já conseguimos fazer o túnel entre o buraco menor e o maior. O ar já consegue entrar por aqui e sair no buraco maior. Agora o nosso objetivo é ir atrás da nossa lenha, porque não existe fogueira sem lenha, para que a gente possa conseguir acender essa fogueira aqui. E eu estou aqui procurando a minha lenha. Eu achei aqui, ó, uma mina de ouro. Tá vendo ali? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu aproximar. Tá vendo? Essa lenha aqui, esses pedaços de árvore que morreram estão presos aqui em cima nesses galhos aqui. Vou tentar pegar esses galhos para a gente poder fazer nossa fogueira, porque aqui onde eu tô, esse vai ser os galhos mais secos possíveis, porque não estão diretamente em contato com o solo. O solo sempre vai ser a parte mais úmida, então aqueles de lá vão ser o ideal para a gente poder começar a nossa fogueira. Já peguei toda a minha lenha que eu consegui achar por aqui. Vou começar utilizando essa lenha aqui que eu processei, raspei ela, cortei ela em pedaços para poder ser mais fácil de pegar fogo. Eu vou começar colocando ela aqui na base. De repente eu tenho que quebrar ela um pouco mais para poder caber aqui no buraco. E depois eu vou colocar os meus gravetinhos menores por cima. E depois eu tenho mais lenha aqui para caso eu precise alimentar a minha fogueira. Vamos começar a colocar a mão na massa. Já dispus todas as minhas madeiras aqui no buraco. Agora eu vou pegar meus gravetinhos, colocar aqui e iniciar nosso fogo. Eu vou utilizar o meu kit fogo, que eu já mostrei aqui no canal já várias vezes. E todos os vídeos das fogueiras a gente está iniciando ela com um item diferente. E hoje eu vou usar esse fósforo à prova d'água aqui, o fósforo impermeável, que é uma isca de fogo também. Ela fica acesa aí por mais de 5 minutos. Eu já fiz um vídeo, um shorts desse item aqui, já ensinando a fazer. E vou utilizar aqui. Vou utilizar meu isqueiro maçarico. Esse fósforo você também consegue riscar na tampa da caixa, mas ele demora muito para você fazer isso. Então, para ser mais rápido, no nosso vídeo aqui eu vou utilizar o meu isqueiro maçarico. Eu vou colocar ela aqui no nosso buraco. E ela vai iniciar o nosso fogo. Eu tenho aqui também um pouco de folha, que vai me auxiliar na hora de fazer com que esse fogo ele pegue nos meus gravetinhos, que é o meu principal objetivo agora, passar o fogo
da minha isca para os gravetos. Eu posso ir também colocando um pouco mais de gravetos. No começo ela vai produzir essa fumaça, no caso da folha, mas daqui a pouco eu vou cortar a folha quando ela começar a pegar nos gravetos e vou utilizar somente o graveto. Quando você puder, você aumenta um pouquinho a espessura do graveto, que aí você vai produzir a sua brasa, que nesse momento é o que é mais interessante pra gente, para o fogo poder se manter. E se você quiser fazer um suporte para você colocar uma caneca, para você ferver uma água, eu cortei 2 madeirinhas aqui, que a gente pode colocar uma desse lado daqui, e outra desse outro lado. Né? Claro que você precisa utilizar madeiras verdes, tá? E aqui eu estou usando uma madeira de uma espessura grossa, para que ela não ceda com o fogo, né? Conforme vai queimando. E aí eu estou com água aqui, minha caneca. Posso fazer um chá, posso fazer alguma coisa. Você precisa medir, né? Para você ver se está no tamanho certinho, para não cair lá dentro. E aqui, ó, você consegue colocar. Agora a fumaça ela já está diminuindo bastante, porque está ficando somente a brasa ali. Você tem uma incidência muito baixa de fumaça, ó. Estou me afastando aqui para vocês verem como é que fica essa fogueira de longe. Ó, pouca fumaça, pouca iluminação, você quase passa despercebido, né? E quanto mais brasa você tiver, menos fumaça você tem, mais oculta vai ser a sua fogueira. A iluminação ela fica toda na parte de dentro da fogueira, você não consegue ver a parte de fora. Agora já tem bem menos fumaça do que tinha no começo. Agora que ela já está praticamente aqui na brasa, o nível de fumaça diminuiu bastante. Aqui tem calor, eu consigo me aquecer aqui tranquilamente. Consigo, se eu precisar cozinhar. Se eu precisar alimentar, eu consigo alimentar, tenho mais lenha aqui. O vento vai entrando aqui e ele vai mantendo a brasa viva. Agora, para eu poder finalizar essa fogueira aqui, eu só preciso pegar aquela terra, jogar aqui e eu limpo totalmente aqui os meus vestígios. Posso jogar umas folhas por cima, como eu vou fazer aqui agora, e seguir para o meu próximo ponto de acampamento. Galera, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal. Nós estamos com a meta aí de atingir 5 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda para que essa meta possa ser alcançada. Temos mais outros vídeos como esse na nossa playlist de fogueiras. Entra também no nosso grupo, onde eu sempre estou atualizando aí com coisas interessantes, artigos do nosso blog, entre várias outras coisas aqui do nosso canal. E também falando sobre blog, eu vou deixar aqui na descrição um artigo completo para você saber ainda mais sobre essa fogueira aqui, alguns outros detalhes interessantes, história, entre outras coisas. É isso aí, galera, vou ficando por aqui. Eu vou tampar a fogueira e vou seguir para a próxima aventura. Você precisa jogar água ali na fogueira? Não, você não precisa. Você só vai pegar a terra que está aqui do lado e você vai enterrar a sua fogueira. Dessa forma você vai ocultar totalmente a presença de uma fogueira no local e daqui você já pode partir para o seu próximo ponto de acampamento, ou se você tiver numa situação de emergência, tentar procurar o socorro que você tiver que fazer. Por isso é importante você deixar totalmente a terra aqui do lado do buraco para que você possa tampar ele. E se você quiser ainda deixar nenhum tipo de vestígio, é bom você arrumar um pouco de folhas, algumas coisas para você tacar por cima. Pode colocar um pouco de madeira por cima. Pronto, não ficou zerado. Ainda dá para saber que alguém mexeu na areia por aqui, mas não dá para saber o que foi feito aqui. Não dá para saber que tinha uma fogueira aqui. E aí vai ficar mais ou menos desse jeito. Já não tem mais buraco. Se eu não for um cara muito detalhista, você nem sabe que tinha uma fogueira ali.